Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia, esse desafio. Que desafio lindo! Nós vamos terminar de ler a Bíblia toda esse ano e nós já chegamos aqui no capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12 do profeta Ezequiel. Capítulo 10 tem como propósito descrever a visão da glória de Deus, deixando o templo em Jerusalém como parte do julgamento divino sobre a cidade. O capítulo 10, ele continua a visão iniciada nos capítulos anteriores, só que focando na partida da glória de Deus do templo de Jerusalém. Então Deus está tirando a sua glória. Lembra que eu já disse para você em outras leituras bíblicas nossas, que o maior juízo de Deus é quando Deus se retira. Então a presença de Deus está se retirando. Você vai lembrar lá do Salmo 51, quando Davi vai confessar o seu pecado com Betseba. Davi vai dizer assim: não retires de mim o teu espírito, porque não tem juízo maior do que Deus se retirar da nossa vida. Paulo vai dizer em Romanos 1 que o juízo de Deus é Deus entregando o homem às suas próprias paixões, ou seja, Deus sai de cena e deixa o homem por si só. E aí nós vamos ver aqui que ele vê, o Ezequiel vê o trono de Deus acima dos querubins e as rodas que ele descreveu anteriormente em Ezequiel capítulo 1. Então vamos lá, ó. Eu vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóbada que estava por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vá entre as rodas por baixo dos querubins, encha as mãos com brasas ardentes, espalhadas de entre os querubins, e espalha sobre a cidade. E enquanto eu observava, ele foi. Então, você vê que nós voltamos agora lá no capítulo 1, naquela visão das rodas, e aí Deus instrui um homem vestido de linho a entrar entre essas rodas, encher as mãos com brasas do altar, para depois espalhá-las sobre a cidade, simbolizando a purificação e julgamento. Você vai ver brasas aqui, porque Deus sempre vai falar, ao longo da Bíblia, do fogo como esse instrumento para purificar, para refinar o ouro e a prata. E aí, do verso 3 até o verso 13, nós vamos ver que enquanto isso, Ezequiel vê os querubins. Vamos ver que a visão agora culmina com a roda se movendo, né? Movem em uníssono, destacando a glória e o poder de Deus. E aí a visão continua com a glória do Senhor saindo do templo e pairando sobre os querubins, né? Que depois levantam-se e deixam o templo, levando a glória de Deus consigo para o leste da cidade. Do verso 20 ao 22, isso simboliza o abandono de Jerusalém por parte de Deus devido à sua corrupção e idolatria. Lembre-se do que Isaías vai dizer, lá no capítulo 59 do seu livro: o pecado, a nossa iniquidade nos separam de Deus. Vamos para o capítulo 11. Capítulo 11, o propósito é denunciar os líderes corruptos de Israel e prever a destruição de Jerusalém, mas também oferecer uma promessa de restauração para o remanescente fiel. O capítulo 11, ele começa com uma visão dos líderes de Jerusalém, que são denunciados por sua corrupção e pelo engano. Eles são descritos como aqueles que cozinham o povo de Jerusalém como carne em uma panela, tratando-os com desprezo e causando sua destruição. Então você vê aqui a corrupção dos líderes. E aí Deus declara que esses líderes serão julgados e que eles mesmos serão atirados da panela. E aí, levados para fora, onde enfrentarão a espada. Então, do verso 4 ao verso 12, vemos o juízo de Deus sobre esses líderes. E aí, durante a visão, Ezequiel testemunha a morte de Pelatias, um dos líderes, e cai em desespero, temendo que todo o remanescente de Israel seja destruído. Olha o verso 13, né? Ora, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaia, morreu,
Então prostrei-me com o rosto em terra e clamei em alta voz: Ah, soberano Senhor, destruirás totalmente o remanescente de Israel? E aí os versos seguintes, verso 14 até o 21, né? Deus oferece uma promessa de esperança ao clamor de Ezequiel, que oferece uma promessa de esperança. Ele restaurará o remanescente fiel, trazendo-os de volta à terra de Israel e dando-lhe um novo coração e um novo espírito. Eles abandonarão seus ídolos e obedecerão às suas leis. Então eu gosto dessa expressão aqui de dar um novo coração, porque lá na carta aos Hebreus, capítulo 8, verso 10, nós vamos ver que na nova aliança Deus escreve as suas leis nos nossos corações, refletindo essa promessa de Ezequiel 11, verso 19. Né? E aí, o capítulo termina com a glória de Deus se movendo da cidade para o monte a leste, completando o abandono de Jerusalém. Ou seja, se a glória de Deus saiu, então agora o que sobra é apenas a ira de Deus. Vamos para o capítulo 12. Capítulo 12, o propósito do capítulo 12 é demonstrar, através de atos simbólicos, a iminência do exílio e do julgamento sobre Israel, e advertir contra a falsa esperança de que o julgamento não virá. Então, o capítulo 12 ele contém uma série de atos simbólicos que Deus ordena a Ezequiel para ilustrar a iminência do exílio. Deus instrui Ezequiel a preparar seus pertences como um exilado e a partir à vista do povo, cavando um buraco na parede, carregando seus pertences para fora, representando o que aconteceria com o rei e o povo de Israel. Então, verso 1, verso 7, Deus agora está falando com o povo, não só em palavras, mas nesses atos simbólicos através da vida do próprio profeta. Então, esse ato simboliza o exílio do rei Zedequias e do povo de Jerusalém, que seriam levados cativos para a Babilônia. E aí Deus também vai instruir, né, Ezequiel a comer seu pão e beber sua água com tremor e ansiedade, representando o terror e a angústia que acompanhariam a destruição da terra. Verso 17 ao 20, você vê isso. E aí o capítulo termina com Deus refutando as falsas profecias e ditados populares que afirmavam que o julgamento estava distante, assegurando que a destruição de Jerusalém era iminente e que suas palavras se cumpriam sem demora. Por exemplo, um dos ditados que havia no meio de Israel é: o templo está aqui. Se o templo está aqui, Deus está com a gente. Só que eles não perceberam que Deus, por meio do profeta Ezequiel, já tinha dito: o templo permaneceu, as paredes, a alvenaria, mas a glória de Deus já tinha saído. E aí você vai lembrar dos falsos profetas que foram tão evidentes ali no livro de Jeremias, e aí Deus está dizendo: olha, não dê atenção aos falsos profetas, ou essas palavras que todo mundo repete. Ah, o templo está aqui, Deus está conosco. Não, o templo está, mas a glória de Deus já foi retirada. Então eu quero abençoar a sua vida, né? O capítulo 12 ensina sobre a inevitabilidade do cumprimento da palavra de Deus, ou seja, se Deus pronunciou o juízo, ele vai se cumprir. Deus zela pelo cumprimento da sua palavra. Quero abençoar a sua vida, abençoar mais uma vez o seu dia. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos continuar a nossa leitura. Mais 3 capítulos do livro do profeta Ezequiel. Deus te abençoe.